Provérbios capítulo 20. O vinho é zombador, e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. O medo que o rei provoca é como o do rugido de um leão. Quem o irrita põe em risco a própria vida. É uma honra dar fim à contenda, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. Muitos se dizem amigos leais, mas um homem fiel quem poderá achar? O homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. Quando o rei se assenta no trono para julgar, com o olhar esmiuça todo o mal. Quem poderá dizer, purifiquei o coração? Estou livre do meu pecado? Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Os ouvidos que ouvem e os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. Não vale isso, diz o comprador. Mas quando se vai, gaba-se do bom negócio. Mesmo onde há ouro e rubis em grande quantidade, os lábios que transmitem conhecimento são uma rara preciosidade. Torne-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Sirva a ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. Saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois dá areia na boca. Os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientação. Quem vive contando casos não guarda segredo, por isso evite quem fala demais. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. A herança que se obtém com ganância no princípio, no final não será abençoada. Não diga, eu o farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor, e Ele dará vitória a você. O Senhor detesta pesos adulterados e balanças falsificadas não o agradam. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? É uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que se fez o voto. O rei sábio abana os ímpios e passa sobre eles a roda de debulhar. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. A bondade e a fidelidade preservam o rei. Por sua bondade, ele dá firmeza ao seu trono. A beleza dos jovens está na sua força, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. Os golpes e os ferimentos eliminam o mal. Os açoites limpam as profundezas do ser. Provérbios capítulo 21. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão fugidia e armadilha mortal. A violência dos ímpios os arrastará, pois recusam-se a agir corretamente. O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Melhor é viver num canto sobre o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. O desejo do perverso é fazer o mal. Ele não tem dó do próximo. Quando o zombador é castigado, o inexperiente obtém sabedoria.
Quando o sábio recebe instrução, obtém conhecimento. O justo observa a casa dos ímpios e os faz cair na desgraça. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres, também clamará e não terá resposta. O presente que se faz em segredo acalma a ira, e o suborno oferecido às ocultas apazigua a maior fúria. Quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. Quem se afasta do caminho da sensatez repousará na companhia dos mortos. Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. O ímpio serve de resgate para o justo, e o infiel para o homem íntegro. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Na casa do sábio, há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Quem segue a justiça e a lealdade encontra vida, justiça e honra. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em quem eles confiam. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. O vaidoso e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. O sacrifício dos ímpios já por si é detestável, tanto mais quando oferecido com más intenções. A testemunha falsa perecerá, mas o testemunho do homem bem informado permanecerá. O ímpio mostra no rosto a sua arrogância, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Provérbios, capítulo 22. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata e ouro. O rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor é o Criador de ambos. O prudente recebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. No caminho do perverso há espinhos e armadilhas. Quem quer proteger a própria vida, mantém-se longe dele. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Quem semeia a injustiça, colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Quem é generoso será abençoado, pois reparte o seu pão com o pobre. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba, cessam as contendas e os insultos. Quem ama a sinceridade de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. Os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, serei morto na rua. A conversa da mulher imoral é uma cova profunda. Nela cairá quem estiver sob a ira do Senhor. A insensatez está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a livrará dela. Tanto quem oprime o pobre para enriquecer-se, como quem faz cortesia ao rico, com certeza passarão necessidade. Ditados dos sábios. Preste atenção e ouça os ditados dos sábios, e aplique o coração ao meu ensino. Será uma satisfação guardá-los no íntimo e tê-los todos na ponta da língua. Para que você confie no Senhor, a você hoje ensinarei. Já não lhe escrevi conselhos e instruções, ensinando-lhe palavras dignas de confiança, para que você responda com a verdade a quem o enviou? Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal,
pois o Senhor será o advogado deles, e despojará da vida os que os despojarem. Não se associe com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira. Do contrário, você acabará imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Não seja como aqueles que, com um aperto de mãos, empenham-se com os outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhar para a gente obscura. Provérbios 23. Quando você se assentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você e encoste a faca à sua própria garganta se estiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. As riquezas desaparecem. Assim que você as contempla, elas criam asas e voam como águias pelo céu. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseje as iguarias que lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos e lhe diz: coma e beba, mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará a sua cordialidade. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, nem invada as terras dos órfãos, pois aquele que defende os direitos deles é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. Dedique a disciplina ao seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Sentirei grande alegria quando seus lábios falarem com retidão. Não inveje os pecadores em seu coração. Melhor será que tema sempre o Senhor. Se agir assim, certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Ouça o seu pai, que o gerou. Não despreze sua mãe quando ela envelhecer. Compre a verdade e não abra mão dela, nem tampouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. O pai do justo exultará de júbilo. Quem tem filho sábio, nele se alegra. Bom será que se alegrem seu pai e sua mãe, e que exulte a mulher que o deu à luz. Meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os seus olhos em meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda, e a mulher pervertida é um poço estreito. Como o assaltante, ela fica de tocaia, e multiplica entre os homens os infiéis. De quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas de quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas, e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro, e dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Provérbios 24. Não tenha inveja dos ímpios, nem deseje a companhia deles, pois destruição é o que planejam no coração e só falam de violência. Com sabedoria se constrói a casa,
e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. O homem sábio é poderoso, e quem tem conhecimento aumenta sua força. Quem sai à guerra precisa de orientação, e com muitos conselheiros se obtém a vitória. A sabedoria é elevada demais para o insensato. Ele não sabe o que dizer nas assembleias. Quem maquina o mal será conhecido como o criador de intrigas. A intriga do insensato é pecado, e o zombador é detestado pelos homens. Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Liberte os que estão sendo levados para a morte. Socorra os que caminham trêmulos para a matança. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo. Não o perceberia aquele que pesa os corações? Não o saberia aquele que preserva sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? Coma mel, meu filho, é bom. O favo é doce ao paladar. Saiba que a sabedoria também será boa para sua alma. Se você a encontrar, certamente haverá futuro para você, e a sua esperança não vai decepcioná-lo. Não fique de tocaia como faz o ímpio contra a casa do justo, e não destrua o seu local de repouso, pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Não se alegre quando seu inimigo cair, nem exulte o seu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade e desvie dele a sua ira. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Tema o Senhor e o Rei, meu filho, e não se associe aos dissidentes, pois terão repentina destruição. E quem pode imaginar a ruína que o Senhor e o Rei podem causar? Outros ditados de sabedoria. Aqui vão outros ditados dos sábios. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada bom. Quem disser ao ímpio, você é justo, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Mas os que condenam o culpado terão vida agradável, receberão grandes bênçãos. A resposta sincera é como beijo nos lábios. Termine primeiro o seu trabalho, a céu aberto. Deixe pronta a sua lavoura, depois constitua a família. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem use os seus lábios para enganá-lo. Não diga, farei com ele o que fez comigo. Ele pagará pelo que fez. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda a parte. O chão estava coberto de ervas daninhas. E o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei e aprendi essa lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento, vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Mas a pobreza lhe sobrevirá, como um assaltante, e a sua miséria como um homem armado. Provérbios, capítulo 25. Outros provérbios de Salomão. Estes são outros provérbios de Salomão, compilados pelos servos de Ezequias, rei de Judá. A glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. Assim como o céu é elevado e a terra é profunda, também o coração dos reis é insondável. Quando se retira a escória da prata, nesta se tem o material para o ourives. Quando os ímpios são retirados da presença do rei, a justiça firma o seu trono. Não se engrandeça na presença do rei, e não reivindique lugar entre os homens importantes. É melhor que o rei lhe diga, suba para cá, do que ter que humilhá-lo diante de uma autoridade. O que você viu com os olhos, não leve precipitadamente ao tribunal, pois o que você fará se o seu próximo desacreditar? Procure resolver sua causa diretamente com o seu próximo, e não revele o segredo de outra pessoa. Caso contrário, quem o ouvir poderá recriminá-lo, e você jamais perderá sua má reputação. A palavra proferida no tempo certo é como frutas de ouro, incrustadas numa escultura de prata.
Como brinco de ouro e enfeite de ouro fino, é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Como o frescor da neve na época da colheita, é o mensageiro de confiança para aqueles que o enviam. Ele revigora o ânimo de seus senhores. Como nuvens e ventos sem chuva, é aquele que se gaba de presentes que não deu. Com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até ossos. Se você encontrar mel, coma apenas o suficiente, para que não fique enjoado e vomite. Não faça visitas frequentes à casa do seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. Como um pedaço de pau, uma espada ou uma flecha aguda é o que dá falso testemunho contra o seu próximo. Como o dente estragado ou pé deslocado é a confiança no hipócrita na hora da dificuldade. Como tirar a própria roupa num dia de frio ou derramar vinagre numa ferida é cantar com o coração entristecido. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor recompensará você. Como o vento norte traz chuva, assim a língua fingida traz o olhar irado. Melhor é viver num canto sobre o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Como água fresca para a garganta sedenta, é a boa notícia que chega de uma terra distante. Como fonte contaminada ou nascente poluída, assim é o justo que fraqueja diante do ímpio. Comer mel demais não é bom, nem é honroso buscar a própria honra. Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Provérbios capítulo 26. Como neve no verão ou chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Como o pardal que voa em fuga e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. O chicote é para o cavalo, o freio para o jumento, e a vara para as costas do tolo. Não responda ao insensato com igual insensatez, do contrário, você se igualará a ele. Responda ao insensato como a sua insensatez merece, do contrário, ele pensará que é mesmo um sábio. Como cortar o próprio pé ou beber venenos, assim é enviar mensagem pelas mãos do tolo. Como pendem inúteis as pernas do coxo, assim é o provérbio na boca do tolo. Como amarrar uma pedra na atiradeira, assim é prestar honra ao insensato. Como ramo de espinhos nas mãos do bêbado, assim é o provérbio na boca do insensato. Como o arqueiro que atira ao acaso, assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa. Como o cão volta ao seu vômito, assim o insensato repete a sua insensatez. Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. O preguiçoso diz: lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-la de volta à boca. O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete na discussão alheia. Como o louco que atira brasas e flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: eu estava só brincando. Sem lenha, a fogueira se apaga. Sem o caluniador, morre a contenda. O que o carvão é para as brasas e a lenha para a fogueira, o amigo de brigas é para atiçar discórdias. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem saborosos até o íntimo. Como uma camada de esmalte sobre um vaso de barro, os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Quem odeia disfarça suas intenções com os lábios, mas no coração abriga a falsidade. Embora sua conversa seja mansa, não acredite nele, pois seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público.
Quem faz uma cova, nela cairá. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. A língua mentirosa odeia aqueles a quem fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Provérbios capítulo 27. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. A pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. O rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do lar. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Não abandone o seu amigo, nem o amigo de seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa do seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderei então responder a quem me desprezar. O prudente recebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Sirva a ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. A bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida. A esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Quem cuida de uma figueira comerá de seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. O Sheol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. O crisol é para a prata, e o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Ainda que você moa um insensato, como trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele. Esforce-se para saber bem como as suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que uma coroa passe de uma geração a outra. Quando o feno for retirado, surgirem novos brotos e o capim das colinas for colhido, os cordeiros lhe fornecerão roupa, e os bodes lhe renderão o preço de um campo. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família, e para sustentar as suas servas. Provérbios capítulo 28. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. O pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que obedecem à lei lutam contra eles. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o pai. Quem aumenta sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para algum outro, que será bondoso com os pobres. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Quem leva o homem direito pelo mau caminho, cairá ele mesmo na armadilha que preparou. Mas o que não se deixa corromper terá boa recompensa. O rico pode até se julgar sábio, mas o pobre que tem discernimento o conhece a fundo.
Quando os justos triunfam, a prosperidade geral. Mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Mas quem endurece o coração, cairá na desgraça. Como um leão que ruge ou um urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado. O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. O assassino, atormentado pela culpa, será fugitivo até a morte, que ninguém o proteja. Quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade, de repente cairá. Quem lavra sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasia se fartará de miséria. O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Agir com parcialidade não é bom, pois até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. O invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. Quem repreende o próximo obterá, por fim, mais favor do que aquele que só sabe bajular. Quem rouba seu pai ou sua mãe e diz, não é errado, é amigo de quem destrói. O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles sucumbem, os justos florescem. Provérbios capítulo 29. Quem insiste no erro depois de muita repreensão, será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. O homem que ama a sabedoria dá alegria a seu pai. Mas quem anda com prostitutas dá fim à sua fortuna. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que governa de subornos o leva à ruína. Quem adula o seu próximo está armando uma rede para os pés dele. O pecado do homem mau o apanha na sua própria armadilha, mas o justo pode cantar e alegrar-se. Os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios o apaziguam. Se o sábio for ao tribunal contra o insensato, não haverá paz, pois o insensato se enfurecerá e zombará. Os violentos odeiam os honestos e procuram matar o homem íntegro. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Para o governante que dá ouvidos a mentiras, todos os seus oficiais são ímpios. O pobre e o opressor têm algo em comum. O Senhor dá vista a ambos. Se o rei julga os pobres com justiça, seu trono estará sempre seguro. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Quando os ímpios prosperam, prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. Discipline o seu filho, e este lhe dará paz. Trará grande prazer à sua alma. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei. Meras palavras não bastam para corrigir o escravo. Mesmo que entenda, não reagirá bem. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Se alguém mima seu escravo desde jovem, no fim terá tristezas. O homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra.
O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo. Posto sob juramento, não ousa testemunhar. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros. Provérbios capítulo 30. Ditados de Agur. Ditados de Agur, filho de Jaque, oráculo. Este homem declarou a Itiel e a Ucal: Sou o mais tolo dos homens. Não tenho o entendimento de um ser humano. Não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome do seu filho? Conte-me, se você sabe. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele. Do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. 2 coisas peço que me des antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria. E diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Não fale mal do servo ao seu senhor. Do contrário, o servo o amaldiçoará e você levará a culpa. Existem os que amaldiçoam seu pai e não abençoam a sua mãe, os que são puros aos seus próprios olhos e que ainda não foram purificados da sua impureza. Os que têm olhos altivos e olhar desdenhoso, pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas estão armadas de facas para devorarem os necessitados dessa terra e os pobres da humanidade. 2 filhas têm a sanguessuga. Dê, gritam elas. Há 3 coisas que nunca estão satisfeitas. 4 que nunca dizem: é o bastante. O Sheol, o ventre estéril, a terra, cuja sede nunca se aplaca, e o fogo, que nunca diz: é o bastante. Os olhos de quem zomba do pai, e zombando, nega obediência à mãe, serão arrancados pelos corvos do vale, e serão devorados pelos filhotes do abutre. Há 3 coisas misteriosas demais para mim, 4 que não consigo entender. O caminho do abutre no céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com uma moça. Este é o caminho da adúltera. Ela come e limpa a boca e diz: não fiz nada de errado. 3 coisas fazem tremer a terra, e 4 ela não pode suportar: o escravo que se torna rei, o insensato farto de comida, a mulher desprezada que por fim se casa, e a escrava que toma o lugar de sua senhora. 4 seres da terra são pequenos e, no entanto, muito sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo, armazenam sua comida no verão. Os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo, habitam nos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, contudo, avançam juntos em fileiras. A lagartixa, que se pode apanhar com as mãos, contudo, encontra-se nos palácios dos reis. Há 3 seres de andar elegante, 4 que se movem com passo garboso. O leão, que é poderoso entre os animais, e não foge de ninguém. O galo de andar altivo, o bode e o rei à frente do seu exército. Se você agiu como tolo e exaltou-se a si mesmo, ou se planejou o mal, tape a boca com a mão.
Pois assim como bater o leite produz manteiga, e assim como torcer o nariz produz sangue, também suscitar a raiva produz contenda. Provérbios capítulo 31. Ditados do rei Lemuel. Ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. Ó meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos, não gaste sua força com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina, e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e não mais se lembrem da sua infelicidade. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Epílogo: A mulher exemplar. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo, e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso, e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados, e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a toda supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida, e suas obras sejam elogiadas à porta da cidade.